Olá você, querido aluno e querida aluna, bom dia! Sejam bem-vindos, é um prazer, uma satisfação estar com você nesta manhã de domingo, ao vivo, focado aí no concurso da Cefaz Alagoas. Parabéns, você é um guerreiro, você está no caminho certo, que é o da sua aprovação. Show de bola? Quem não me conhece, aqui quem fala é professor Felipe Araújo, auditor fiscal, como você vai ser em breve, né? Claro que lá na Cefaz Alagoas a gente tem um cargo de auditor fiscal e o cargo de auditor de controle e arrecadação, tá bom? Além disso, sou professor de contabilidade, essa matéria é linda e amada por todos, eu tenho certeza. Show? Vamos lá, bom dia, Carla Denise, bom dia Isabel, bom dia Kedma, tá certo? Sejam bem-vindas, né, as meninas, sejam bem-vindos os meninos. Pessoal, peço desculpas um pouco aí devido a muitas aulas, tá? Minha garganta tá um pouco, né, inflamada, mas a gente tá aqui porque a nossa missão é sempre ajudar vocês, beleza? O que foi que a gente trouxe hoje? Né? A gente tem uma hora aí para abordar nesse foco reta final Cefaz Alagoas e a gente vai abordar as questões, né, que foram cobradas na última prova em 2021 já da Cefaz Ceará. Visto que muitos alunos pedem, Felipe, eu quero uma prova fechada, faz questões recentes, claro que os nossos materiais sempre têm questões recentes, vocês sabem que a gente atualiza com frequência, mas aí a gente vai trazer, e claro, serve como forma de revisão também. Eu vou buscar a resposta mais rápida, porque eu subentendo que a maioria já está em um nível avançado, a prova está cada dia mais próxima, ok? Mas ao mesmo tempo nós vamos revisar alguns conteúdos e explicar alguns detalhes que acabam confundindo vocês, né, na hora da resolução. E aí a gente vai dizendo qual o nível de cada questão. Claro que é esperado que na prova da Cefaz Alagoas não venha talvez igual, mas venha um assunto ou algo parecido, ok? Lembrando que um tópico que é frequente nas provas de fiscos estaduais, tá? Seria aí o assunto operações com mercadorias, né? Ali o CMV, a parte de estoques da compra, caiu na Cefaz DF, na Cefaz Alagoas, na Cefaz Ceará e, claro, é uma tendência de pelo menos uma questão na Cefaz Alagoas. Claro que ele pode inovar, porque senão fica muito, né, parecido, mas é uma tendência grande. Beleza? A Carla disse que não é linda não, bom dia Divânia. Pessoal, então é isso, material já enviei na descrição do vídeo, tá bom? Não vamos perder tempo, vamos ser objetivos. O nosso maior, né, a nossa meta é que você seja aprovado. Força na peruca, pra cima deles. Cefaz Alagoas, foco reta final. Contabilidade geral e de custos, tá? Eu trouxe as duas. Aqui estão as nossas redes sociais, tá certo? E aqui, contabilidade geral pra gente iniciar, como eu falei. Ela é muito linda. Manda um coraçãozinho aí pra gente. Vamos lá, pessoal. Tivemos 9 questões de contabilidade geral, 9 de contabilidade de custos. Sendo que algumas de contabilidade geral, né? Alguns interpretam até como sendo de contabilidade de custos, mas não é. Primeira, né? As 3 primeiras questões cobraram aí assuntos ligados aos fatos administrativos, fatos contábeis. Show de bola? Além disso, saber fazer lançamentos. Claro que na prova pode ser que não tenha isso, mas cobre a escrituração, cobre uma classificação de contas. Esse assunto é um assunto que é assunto para iniciante e você não pode errar. E eu quero que você participe comigo. Vamos lá! Uma empresa com fins lucrativos, prestadora de serviços ao governo do estado do Ceará, contratou no dia 1º do último mês findo um novo funcionário de relações públicas com salário de 10 mil, mais encargos legais, a ser pago no 5º dia útil após o mês de prestação de serviço. Ou seja, se prestou o serviço em setembro, vai receber dia 5 de outubro. Show de bola! Com relação à situação hipotética anterior, julgue os itens seguintes. Vamos lá. Primeira questão. A contratação do novo funcionário, ele é um ato administrativo que impacta positivamente o patrimônio líquido da entidade contratante? Certo ou errado, pessoal? O que é que vocês acham?
tá? Carla, devem estar colocando material, qualquer coisa, aperta F5. Show de bola. E aí, pessoal? Certo ou errado? O que é que vocês acham dessa questão? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. De forma objetiva, pessoal, o item está errado. Por quê? A contratação de um novo funcionário, pessoal, ele é um ato administrativo, sim, né? É uma manifestação de vontade da empresa, onde ela contratou um funcionário, porém, atos administrativos não são contabilizados, porque não impacta o patrimônio da empresa. Ó, eu contratei o funcionário, beleza, eu confirmei com ele que ele está contratado. Talvez eu tenha até assinado a carteira dele, mas ele não começou ainda a trabalhar, não houve ainda, né, a passagem do tempo para eu apropriar a despesa, eu não paguei salário a ele. Então, só impacta o patrimônio quando há contabilização de quê? De uma despesa ou de um pagamento e assim por diante. Então, a primeira questão, o item, ele está errado. Não esquece, ato administrativo, né, não contabiliza. Quando eu falo contabiliza, não registra, não reconhece na contabilidade, ok? Show de bola! Questão de número 2, na tela. Ele diz, o pagamento do salário e dos encargos do novo funcionário, tá certo? Show de bola? É um fato contábil misto, tá bom? Com saídas de recursos do ativo, baixa de passivos e impacto negativo sobre o patrimônio líquido. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Show, show, show! Parabéns, né? Se você acertou aí. E quem errou, parabéns também, que você tentou e agora você vai aprender a forma correta. É assim que a gente deve pensar. É assim que eu fiz para virar auditor fiscal também, né? Sou auditor da Cefaz Piauí, mas sou ex-auditor da Receita Federal do Brasil. Olha aí, pessoal, claro que eu vou detalhar para você o passo a passo, tá? Até porque impacta na questão de número 3 e aqui a gente está utilizando como forma de revisão também, né? Mas tem aluno que já está avançado, eu quero é a resposta, Felipe. O item ele está errado, pessoal, porque se eu estou pagando o salário, se eu estou pagando os encargos, INSS, FGTS, isso é um fato permutativo, onde há um pagamento de dívida. E não esquece, claro que se não tiver nada mais, pagamento de dívida, eu diminuo meu passivo pela diminuição da dívida que foi paga e eu diminuo meu ativo pela saída de recursos disponíveis, seja caixa ou conta bancos. Então, o item ele está errado. Eu não tenho um impacto sobre o patrimônio líquido, ok? Show de bola, boa Isabel, a gente vai pensar, tá? A Isabel quer que a gente faça aquele revisaço, né? Que a gente deixa só o milho buiado. Vou pensar, vou propor pro pessoal do GRAN, tá Isabel? Show de bola, né? Tava no nosso planejamento, mas eu dependo aí do pessoal do GRAN, vou mandar para eles, tá? Nossa prova aí dia 23 de outubro. Então, pessoal, eu vou pegar essa questão aqui só pra gente revisar, tá? Vamos lembrar, no momento, tá? Ele me fala aqui, né? Que ele paga ele tem no mês e paga no mês seguinte. Então, a empresa, pessoal, o que é que acontece? Eu vou supor aqui só o salário e só o INSS, tá, pessoal? Claro que pode ter outros, mas eu vou supor só o INSS, tá certo? Então, eu tenho que lá no final do mês, vamos supor que o mês da prestação do serviço. Felipe, no dia da prova eu preciso fazer isso? Não, né? Não. Só para a gente revisar, tá? Ok? Vamos supor que seja aí setembro. Show de bola. Setembro de 20x1. Ok. Então, lá no final do mês, no dia 30 de setembro de 20x1, nós vamos fazer a apropriação da despesa, tá? A apropriação da despesa, né, de salário. Como é que é isso? Aí nós vamos debitar a despesa de salários, tá? Ok?
que isso reduz o resultado e acaba reduzindo o PL. E nós vamos creditar salários a pagar, já que ele vai ser pago no mês seguinte. Que isso aumenta o passivo. Aí basta eu colocar o valor aqui, tá, pessoal? Lembrando que isso daqui é um fato modificativo diminutivo, ok? Eu vou colocar aqui também, pessoal, a apropriação da despesa do INSS. Eu não estou falando da retenção, né? Tem isso, e nem FGTS e outros dispositivos, por causa do tempo, né? Mas eu vou colocar agora a apropriação também, só que agora do INSS, né? Do INSS empregador, que a gente chama. Show de bola. Como é que fica? Debita despesa com INSS. Tá? Isso diminui o resultado, diminui o PL. E credita INSS ou Previdência a recolher. Tá bom? Que isso aumenta o passivo. Claro que no dia da prova você não precisa fazer isso. Aí quando for lá no mês seguinte, no dia 5 de outubro de 20x1, eu tenho o pagamento, tá? Eu tenho um pagamento. Ó, eu estou pagando essa dívida. Essa dívida não existe mais, tá? Lembrando que aqui também, pessoal, ó, é fato modificativo diminutivo. Show de bola. Então eu vou debitar a quitação da dívida, eu tenho uma obrigação passivo. Se eu estou quitando, eu estou diminuindo o saldo, eu vou debitar. Salários a pagar, diminui o passivo. E o pagamento eu credito caixa ou bancos, que isso diminui o ativo. Ok? Então, show de bola. Beleza. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um fato permutativo. E a mesma coisa com a dívida de INSS. Eu vou debitar INSS a recolher, baixando a dívida, reduzindo o saldo dela, diminui o passivo e credita caixa ou bancos, tá, pessoal? Que diminui o ativo, tá certo? Lembrando que nós temos mais lançamentos além desses, né? Eu tenho a retenção do INSS do empregado e outras informações, porém, a gente vai se limitar a isso, tá? Lembrando que aqui também é um fato permutativo. Então, por isso que o item está errado, porque ele não é fato misto. Nós vamos ter, ele está pedindo, pessoal, isso daqui, ó, isso daqui. Então, é fato permutativo e não há impacto sobre o patrimônio líquido, gabarito errado. Show de bola? Aqui, pessoal, ó, tá um resuminho show de bola, né? Sobre aí até folha de pagamentos. Avançando, vamos lá. Questão de número 3, na tela. Para fins societários, o registro, tá certo, da despesa com o salário e os encargos do novo funcionário, eu só coloquei INSS, né? Encargos, ele corresponde a INSS e FGTS, deve impactar o balancete do mês em que tiver prestado seus serviços. Show de bola, né? Acabamos resolvendo a questão 3 com o nosso resumo da questão anterior. Por quê? Porque o registro da despesa, ele foi feito no mês da prestação do serviço, em setembro de 2021. O nosso gabarito está certo e assim liquidamos a questão, né? As questões, que são mais de uma. Show de bola? Então vamos lá, sem perder tempo, avançando. Aqui é um assunto, né, pessoal, para mais iniciantes. Então, quem está estudando para a área fiscal não pode errar esse tipo de questão, ok? É gabaritar com certeza. Avançando, questão de número 4. Ele vai me cobrar a respeito das demonstrações contábeis. Julgue os itens a seguir. Essa questão, que é uma questão também muito interessante, principalmente, pessoal, porque alguns alunos, né, eles chegam para mim, ele viu o edital, né, que teve na Cefaz Ceará, que tem na Cefaz Alagoas, tá certo? Que é Cefaz Roraima, de contabilidade geral. Aí eu coloco algum assunto, ele diz, manda logo a reclamação. Felipe, isso daqui não cai, não está no edital. Pessoal, vários assuntos estão implícitos no edital, tá bom?
Saibam disso, esse é um, né? Graças a Deus que a gente explica nos nossos cursos, ok? Porque ele trata ali de outros resultados abrangentes, tá certo? Que está lá dentro da demonstração DRA, ok? E ele impacta o patrimônio líquido, né? Instrumentos financeiros também ligado a isso. Então, isso daqui pode sim cair e não adianta a gente contestar, ok? Vamos lá. Admite-se o reconhecimento no patrimônio líquido da variação do valor justo de um derivativo utilizado como instrumento de hedge de um contrato avaliado a valor justo em outros resultados abrangentes. Show de bola? E aí, o item está certo ou errado? Claro que é uma literalidade da norma, tá, pessoal? Ok? Isso daí, ele está disciplinado, tá certo? No CPC 26, ok? Show de bola? Ele está disciplinado lá no CPC 26, tá certo? E aí, ele traz lá os itens que são outros resultados abrangentes, variações nas reservas de reavaliação quando permitida legalmente, e outros, e além disso ele diz, né? Claro que você sabe, ó, Felipe, quando eu tenho um instrumento financeiro, né? Até pela lógica você conseguiria responder. Quando eu tenho um instrumento financeiro, tá certo? Que ele é avaliado por valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o ajuste a valor justo dele, ele vai impactar o patrimônio líquido por meio de uma conta ajuste de avaliação patrimonial. E ajuste de avaliação patrimonial é um item de outros resultados abrangentes, que compõem o patrimônio líquido, porque outros resultados abrangentes são itens que compõem o patrimônio líquido, mas não são decorrentes de quê? Nem do resultado, receitas ou despesas, que eu apuro o resultado e transfiro para o PL, nem de transações com os sócios na qualidade de proprietário, que são o quê? Capital social, ações de tesouraria, reserva de capital e assim por diante. Então, o item, pessoal, ele está certíssimo. Admite-se sim esse reconhecimento e ele é feito na conta de outros resultados abrangentes, né, do grupo. Claro que essa variação ao valor justo, ela vai ser feita dentro desse dispositivo. Então aqui é um assunto, né, que devido à especificidade, pessoal, é nível médio avançado, tá? Mas daria para responder. Quem assiste nossas aulas sabe que sim. Show de bola? Então, quarta questão, item certo. Quinta questão, uma das questões mais inovadoras que eu vi. Muito inteligente. Porque é aquele caso, né? A gente estuda, Felipe, para ver duas normas divergindo em relação a entendimentos. E isso tem muito na contabilidade. Mas ele faz isso de propósito para saber se você conhece o que é utilizado em cada norma. O que a gente tem que fazer é mudar as legislações para que elas o quê? Elas não tenham conflitos. Elas tenham o quê? Uma unidade. Isso facilite até na hora do trabalho do contador, no dia a dia, né? Então vamos lá. Olha o que ele diz. Apesar de a apresentação funcional ela será mais utilizada pelas organizações, tá certo? Na elaboração da demonstração do resultado do exercício, a apresentação por natureza da despesa é incentivada pelas normas contábeis. E aí, Felipe, como é? Eu vou fazer um resuminho show de bola para você. Ele está cobrando uma questão sobre a classificação da despesa em por natureza ou funcional. A gente explica isso. E aí o que é que acontece, pessoal? Vamos lá. A norma contábil, ela diz que é facultado à empresa escolher a sua classificação da despesa lá na demonstração do resultado do exercício. Ela pode ser por natureza, a natureza eu sempre digo, é a própria despesa, né? No seu nome. É a despesa de depreciação, é a despesa com frete, é a despesa com salários, é a despesa com aluguel, é a despesa com energia e assim por diante. É o próprio nome da despesa que aconteceu. Show de bola? Já a função, ela está ligada ao departamento dentro da empresa. Seria unir várias despesas por natureza de acordo com o departamento, de acordo com a função. Por exemplo, essas despesas que eu listei, salários e frete é do setor de vendas. Então, ao invés de eu colocar todas as despesas lá na DRE, eu vou colocar despesa com vendas
E aí, ao invés de eu colocar lá, por exemplo, frete R$100 e salários 200, eu vou colocar despesa com vendas 300, somando as despesas por natureza. Show! Belezura, tranquilo? Show! O que é que acontece? Então a norma contábil ela diz que é facultado, tá? Escolher um dos dois métodos. Porém, lá na Lei 6.404, se você vê a estrutura da DRE que está disciplinada, ela traz as despesas com vendas, despesas administrativas, despesas gerais, que isso é a classificação da despesa por função. Então, apesar de a norma deixar facultado, a Lei 6.404, ela induz, ela recomenda a apresentação pelo método por função, né? Só que a própria, tá certo? Norma contábil CPC 26, ele diz, olha, é facultado, você tem que analisar o que é que está na lei, mas eu recomendo, eu digo que é melhor você fazer por natureza. E aí vira aquela bagunça toda. Mas o item tá certo, tá, pessoal? O item tá certo. E eu vou fazer um resuminho para você não errar mais esse tipo de questão. Show de bola? Então vamos lá. Segundo as normas contábeis, olha lá, anota. Segundo as normas contábeis, show de bola? É facultado, é facultativo escolher, tá certo? O método da despesa por natureza, tá bom? Ou de acordo com a função, por função. Show de bola. Porém, o que é que acontece? A Lei 6.404, tá, pessoal? E eu vou ter o CPC 26, que quando eu falo as normas, na verdade seria até o CPC 26. Show de bola? O CPC 26, eles recomendam, né? O que é que eles recomendam, pessoal? Ó. Tá? A Lei 6.404 recomenda a por função e o CPC 26 recomenda a por natureza, tá? Não esquece mais disso. Então, apesar de a apresentação funcional ser a mais utilizada pelas organizações, e sim, na prática, utilizam-se mais a por função. Por quê, Felipe? Porque senão eu teria, sei lá, 100 despesas, a DRE ficaria enorme. Então, eu junto as despesas por natureza de acordo com a função, aí ficam ali 5, 6 despesas, e aí, claro que isso está detalhado, geralmente em notas explicativas, dizendo o que é que corresponde à despesa com vendas, por exemplo, tá? A apresentação por natureza da despesa é incentivada pelas normas contábeis. E quando eu falo normas, pessoal, é justamente o CPC 26, tá? Porque quando eu falo recomenda, incentivada, tá, pessoal? Não quer dizer que ela não aceite outra. Ela só está dizendo que, olha, se for possível, utilize essa que eu estou te dando. É isso que ela quer dizer. Então, o gabarito, ele está certo. Show de bola? Sexta questão na tela. Para fins de elaboração da DFC, pelo método indireto, uma redução na conta fornecedores em razão de um desconto obtido deve ser entendido como um fato gerador de caixa. Pessoal, lembra bem, no método indireto, eu vou fazer um ajuste no balanço. As contas do passivo, eu já expliquei, eles têm o quê? Eles têm mesmo sinal. Então, se reduziu a conta fornecedores, tá certo? Show de bola? Eu vou lá na DFC reduzir essa diminuição do saldo de fornecedores, ok? E se eu vou diminuir, não há fato gerador de caixa, há saída de caixa. Então, item errado, ok? Sexta questão, item errado. Avançando, questão de número
7 na tela. Aqui, pessoal, DFC, tá? Assunto muito importante, tá? DFC ou DVA, ele gosta sempre de colocar também uma questãozinha sobre isso. Fica ligado. Belezura? Show? Beleza, Felipe. Pra cima deles! Método Turbo, método Felipe de resolução da prova. 7ª questão. Olha o que ele diz. O engraçado, pessoal, é que as questões se repetem, né? A gente responde no nosso curso uma questão parecida com essa, explica isso. E cai na prova. E já caiu mais de uma vez. E você não pode errar esse tipo de questão. Principalmente já caiu, né? Porque você fez com os nossos materiais. Seja o Teoria e Questões de Vídeo, seja o Teoria e Questões de PDF, seja o Reta Final Treinamento Intensivo em Vídeo, seja o Resumo Mais Questões. Tem muitos alunos que não conhecem ainda o Resumo Mais Questões comentadas que a gente faz. Com um resumo e mais de 1000 questões só da banca Sebrasp e Cesp. Primeiro lugar do concurso passado para auditor fiscal, estudou por esse nosso material. Show de bola. Então não esquece disso, tá? Quanto aos tipos de inventários, critérios e métodos de avaliação de estoques, julgue os itens a seguir. Aí ele diz, o método do custo específico, ele é indicado para revendedoras de automóveis, sempre que seja possível determinar o valor de aquisição de cada unidade de estoque. E aí, o item ele está certo ou errado? O que é que você acha? Show de bola? Item certo ou errado. Vamos lá, pessoal. De forma direta e objetiva, o item está correto. É só lembrar o seguinte, no controle do estoque das empresas, elas têm várias formas de controlar esse estoque. Ela tem um método, né, do PEPS, que não é Pepsi, o EPS, média ponderada móvel, média ponderada fixa e o método do custo específico. Que método é esse? Né? Esse método é que a empresa, ao vender uma mercadoria, ela vai dar baixa no seu estoque em contrapartida a uma despesa com o custo das mercadorias vendidas, utilizando o seu custo real de aquisição ou de produção. Show de bola? Porque eu sei quanto foi aquele bem. E aí, isso é utilizado, pessoal, em empresas que têm bens de volume, de alto valor, porque esse controle é mais fácil, né? E aí o caso de exemplo seria uma revendedora de automóveis. Então, item certo. Então, eu comprei lá o Fiat Uno, 30 mil, e vendi por 50 mil. Então, eu vou dar baixa nos 30 mil daquele Fiat Uno que eu vendi, que tem um chassi, que tem toda uma informação específica dele. É diferente do arroz que tem no supermercado. Imaginem a empresa identificar qual foi o arroz que ela vendeu. Não tem condições, pessoal. Aí ela utiliza outros métodos, como o PEPS ou a média ponderada móvel. Entenderam? Show de bola. Falou em custo específico, eu dou baixa no valor específico daquele bem que foi vendido e ele é utilizado em empresas que vendem bens de alto valor. Exemplo, revendedora de automóveis. Gabarito certo. Show! Próxima questão. Questão de número 8 na tela. Olha o que ele diz. Independentemente do método de custeio adotado, a regra custo ao mercado dos dois o menor sempre deve ser aplicada quando se verificar que o estoque pode não ser realizado pelo valor que se esperava, tá certo? Pessoal, às vezes essa questão é até polêmica porque é uma divergência entre a Lei 6.404 e os pronunciamentos, mas eu sempre digo, ó, regra utiliza as normas contábeis e os pronunciamentos. Então aqui, pessoal, nós sabemos que inicialmente o estoque é avaliado pelo método de custo e depois ele é avaliado pelo custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. Então, item errado. E para a gente finalizar a parte de contabilidade geral, ele diz, né? Essa questão, você não pode demorar muito. Já tem uma tabelinha que eu explico show de bola nos nossos materiais. Por realizar uma média entre os preços de aquisição mais antigos e os mais novos, o método da média ponderada móvel, invariavelmente, aponta um custo da mercadoria vendida mais alto do que aquele que seria apurado pelo método PEPS. Tá certo? Ele pergunta se está certo ou errado. Tá bom? Então ele diz, por realizar
uma média entre os preços de aquisição mais antigos e os mais novos, o método da média ponderada móvel, invariavelmente. O que é que quer dizer isso? Independente do que aconteça, ele sempre vai ser maior do que o método PEPS. É isso que ele está dizendo. Aí já cai por terra, porque eu posso ter um ambiente inflacionário, que os bens eles aumentam de valor com o tempo. Eu posso ter um ambiente deflacionário, com os bens diminuem de valor com o tempo. E eu tenho um ambiente estacionário, que não há inflação. Passa o tempo, o valor do bem é o mesmo. Então, a depender do ambiente que ele está localizado, eu posso ter o valor, tá certo, do custo da média ponderada móvel igual, maior ou menor do que o PEPS. Então, item errado. Depende do modelo. Show de bola? Ok? Então, não esquece disso, tá? Claro que eu queria detalhar, pessoal, mas nos nossos materiais resumem questões de teoria e questões, a gente explica isso, faz uma tabelinha, quando é ambiente inflacionário, deflacionário. Como a gente está aqui nessa correção, eu quero cumprir 1 hora, tá bom? Mas aí, isso vai depender, tá certo? Depender do ambiente, ok? Do ambiente que ele está localizado. Que ambiente é esse? Dos preços. Esse ambiente ele pode ser deflacionário, que eu falei, os valores eles diminuem com o tempo. Ele pode ser inflacionário, que os bens aumentam de valor com o tempo, né? E estacionário ou constante, onde os bens não mudam de valor com o tempo. Show de bola? Beleza? Então, gabarito errado, tá certo? Show! A Isabel perguntando se é o novo. Não, eu não estou falando valor não, pessoal. O carro aumentou muito de valor, né? Eu não estou falando valor real não, eu estou supondo um exemplo. Vamos supor que fosse 30 mil e vendeu por 50 mil, né? Carro hoje em dia tá coisa caríssima, mas é isso aí, né? Pessoal, então era isso. Quem tá ao vivo, não sei se tem alguma dúvida, né? A gente tem mais 30 minutos aí para responder as de custo, a gente vai ter que dar uma avançada até porque as de custo a gente tem um pouco de cálculo, tá? Mas sempre buscando resolver da forma mais rápida e tentando fazer uma revisão. Show de bola? Claro que, às vezes, se você chegou a algum ponto e não entendeu bem, aquilo precisa ser mais aprofundado. Aí você tem que pegar o material teórico, né? Então, lembra sempre disso. Show de bola? Belezura! E eu acho que é isso aí. Então, vamos continuar, pessoal. Contabilidade de custos agora. Lembrando, geral, né? Cai em todo concurso, área fiscal, né? Até outras provas, área controle, dependendo da área policial, né? Algumas questões aqui não cabem, mas custos são assuntos específicos que só caem em algumas provas, tá certo? Ok. 10ª questão. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética envolvendo a terminologia aplicada à contabilidade de custos, tá? E os conceitos e as classificações de custos, seguida de uma assertiva a ser julgada. Aí nós vamos analisar cada uma delas, tá? Pessoal, essa parte inicial da contabilidade de custos você não pode errar, quem quer ser aprovado, né? Porque é bem mais tranquila, tá? Saber aí o que é, tá certo? Um custo, o que é uma despesa, o que é um investimento, o que é um custo indireto, custo direto, custo variável, custo fixo e assim por diante, tá? E isso sempre estar presente nas provas da área fiscal, ok? Beleza, vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui para refrescar a garganta e a memória. Olha aí. Uma empresa industrial responsável pela fabricação de produtos de natureza distinta, tá? Remunera os seus, ok? Remunera os seus operários com base na quantidade de peças produzidas, o que lhe permite identificar a parcela do valor da remuneração da mão de obra que pode ser apropriada a cada um dos produtos fabricados. Nessa situação, a remuneração dos operários da fábrica, ela representa um custo direto e variável para essa empresa industrial. Certo ou errado? O que é que você acha, tá? Então, contabilidade de custos
Também está lá na nossa prova da Cefaz Alagoas, tá? E a gente tem que responder isso. Então, vamos de forma direta e objetiva, pessoal, saber que a mão de obra que eu tenho aí relacionada aos operários, tá? Ela é uma mão de obra direta, porque eu posso aplicar diretamente ao produto. Então ele é um custo direto. E como o valor que eu vou pagar os funcionários depende do volume de produção, quanto mais ele produzir, mais eu vou pagar ele. Quanto ele menos produzir, menos eu vou pagar ele. Então ele é um custo variável, porque depende do volume de produção, o seu custo total. Então, só tem uma resposta. O item está correto, tá bom? Item certo. Então, só para a gente revisar, pessoal, eu tenho várias formas de classificar os custos, mas eu tenho a classificação dos custos em relação à apropriação aos produtos, que ele pode ser direto ou indireto. O que é direto? É quando eu posso apropriar o custo daquele, né? Daquele custo, aquele gasto que teve, diretamente ao produto, né? Ah, eu fui fazer uma cadeira, aí eu tenho ali a madeira, e eu tenho um funcionário que trabalha só para a produção da cadeira, então eu posso apropriar diretamente ao produto, tá certo? Já o custo indireto são aqueles gastos que a empresa não tem como apropriar diretamente ao produto, porque eles são utilizados para vários produtos. Então eu tenho uma indústria que fabrica 10 produtos diferentes, e aí eu tenho lá o aluguel da fábrica, que é utilizado para a produção dos 10. Então, nesse caso, ok? Eu vou ter um custo indireto, o aluguel da fábrica. Show de bola? Claro que, se a empresa produz somente um produto, acaba que, nesse caso, do aluguel, ele acaba se tornando custo direto quando só fabricar um produto, porque eu não vou precisar aplicar vários produtos. Lembrando que no custo indireto a gente aplica os critérios de rateio. Show de bola? Já quanto ao volume de produção, eu voltei, claro, não esquece disso, que muito aluno confunde. Esse valor quanto ao volume de produção, da classificação em custo fixo ou variável, está ligado ao custo total e não por unidade. Por unidade é diferente. Mas o que ele diz é o seguinte, quanto maior o volume de produção, maior o meu custo, ou quanto menor o volume de produção, menor o meu custo, esse meu custo total, ele depende do volume de produção. Então ele é um custo variável. Agora, não importa a quantidade que eu produza, o meu custo é o mesmo, o meu custo total, aí isso vai ser um custo fixo. Item certo, tá bom? O exemplo de custo variável, né? Aqui, mão de obra, nesse caso, que está vinculado ao volume de produção, tá? Matéria-prima é um custo variável. Custo fixo, geralmente o aluguel, né? Os salários dos supervisores, tá? Da fábrica e assim por diante. 11ª, em seu processo produtivo, que envolve a fabricação de mais de um produto, isso daqui é importante, determinada empresa industrial utiliza uma série de materiais de valor relativamente insignificante, tá? Nessa situação, tal circunstância não pode ser utilizada como justificativa para a classificação dos referidos materiais pela empresa como custos indiretos de fabricação. Eu já até também, nos nossos cursos, pessoal, a gente fala sobre isso, tá? E aí, o que é que acontece? Vamos levar em conta aqui um determinada material. Por exemplo, um prego, né? Que, claro que a empresa, ela quando está produzindo, por exemplo, cadeira, mesa lá de madeira, se ela utiliza os pregos, ela sabe quantos pregos ela utilizou em cada, né, unidade. Show de bola? Então, assim, esse prego acabaria sendo um custo direto. Show de bola? Mas presta atenção, um prego, o valor dele é insignificante. É muito pequeno. Se ele comprar uma quantidade grande de pregos, pessoal, sai um valor tão pequeno que o custo que ele tem para identificar quantos pregos foram utilizados, ele talvez seja maior do que o benefício gerado para esse controle. Então, diante disso, a norma diz que quando eu tenho bens materiais que o valor é insignificante, a empresa ela pode transformar esse custo direto em indireto, por causa de redução de custos no controle dessa produção. Então, o item ele está o quê? Ele está errado, porque ele pode sim ser utilizado como justificativa para a classificação de custo indireto, quando o valor dos materiais ele é insignificante, ele é pequeno na produção. Show de bola? Então, o item é errado. 12ª, olha o que ele diz. Questão interessante, pessoal, tá? Essa prova da Cefaz Ceará
teve muita questão boa. Os produtos fabricados, e lembrando, de geral, né, que a gente fez, aquelas 3 últimas questões de operações com mercadorias, ali são questões, né, que tem chance sim de estar na sua prova. Aí você tem que priorizar. Os produtos fabricados por determinada empresa industrial são vendidos no mercado por intermédio de terceiros, que, em troca, recebem da empresa industrial uma comissão por cada unidade vendida. Nessa situação, considerando-se a terminologia aplicada à contabilidade de custos, tal comissão representa para a empresa industrial um gasto que se enquadra no conceito de despesa. Aqui, pessoal, não tem nem que errar. Show de bola! Show de bola! Os gastos que a empresa tem para obter uma venda, uma receita, eu tenho uma despesa. Lembra lá da diferença entre custo, despesa, investimento, perda, tá? Tudo isso é importante. Então, cuidado. Se a empresa vendeu bem e ela teve um gasto para concretizar essa venda que foi a comissão do vendedor, eu tenho uma despesa e não um custo. O custo ele está ligado à fabricação. É quando o quê? A fabricação do produto. Então, item show de bola, 12ª, item certo. Avançando, vamos lá. 13ª. Olha o que ele diz, né? A transferência tempestiva de custos de um departamento, tá? Deixa eu até ver aqui. Show de bola. Deixa eu só ver aqui se essa 13ª não são os dados aqui. Só um instante. Às vezes pegou aqui, não veio as informações. Mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só confirmar, pessoal. Eu tô achando que essa 13ª tinha um enunciado e isso é importante, tá? Às vezes a gente responde a questão e aí tem uma determinada informação no enunciado e acaba atrapalhando a boa resolução da questão. Pode ter certeza, tá? Deixa eu só ver aqui na prova. Ok? Como é que a gente está? Deixa eu ver. Prova de conhecimentos específicos. Questão de número... É isso aí mesmo, pessoal. Deixa eu só mudar aqui, porque aqui, esse item... Deixa eu só ver aqui. Tem 3. Aqui ficaria 3 e depois 3, tá certo. Então, aqui é na questão 13. A partir da 13 já tem. Desculpa, pessoal, tá? Isso acontece Isso acontece, tá? Então, aqui, dessa 14, peço até desculpas aí, tá? Material. Isso daqui é o conhecimento da 13, ok? O que tá lá na 14, que tá no material, tá? Para quem tá vendo aí ao vivo, né? Para quem tá vendo ao vivo, na verdade, o que tá lá na 14 já é a partir da 13. 13, 14, 15, ok? E eu tinha colocado só na 14. Mas vamos lá. Com o intuito de melhorar a gestão e o controle de seus custos de produção, determinada empresa industrial decidiu dividir a sua unidade fabril nos seguintes 6 setores distintos, nos quais são exercidas atividades bastante específicas. Eu tenho a gerência geral, tá certo? Que ele fala aí, ok? Eu tenho a gerência de manutenção de máquinas e equipamentos, almoxarifado, montagem, pintura e embalagem. Ele diz, com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Ok, show de bola. Lembrando o seguinte, tá? Que ele vai cobrar aqui questões sobre o assunto departamentalização. Que ele é um assunto um pouco mais aprofundado de critério de rateio. Isso, pessoal, é bem menos cobrado, tá? Claro que na hora de a gente for analisar uma análise, né, dos assuntos mais cobrados, departamentalização, no global, ele não é tão cobrado. Ele inovou aqui, que eu sempre digo, ó, ele vai cobrar aquilo que é sempre cobrado, mas ele sempre vai inovar em um assunto. Lembrando,
geralmente no assunto que ele inova, que é pouco cobrado, ele vai cobrar itens bastante simples, né? Diretos e objetivos. Então, é um assunto que a gente tem que ficar de olho, né? Porque pode ser que ele repita. Vamos lá. 13ª. A transferência tempestiva de custos, tá? De um departamento para o outro é um processo que demandará o uso de estimativas pela referida empresa, que poderá recorrer à taxa de aplicação de custos indiretos de produção para pré-determinar os custos que serão objeto de transferência. De novo, pessoal, vamos lá. A transferência tempestiva de custos de um departamento para o outro é um processo que demanda o uso de estimativas pela referida empresa, tá certo? E aí ele diz, né, que poderá, é uma faculdade, tá certo? Recorrer ao quê? Ela pode recorrer à taxa de aplicação dos custos indiretos de produção para pré-determinar os custos que serão objetos de transferência de um departamento para o outro. E aí ele analisa se o item está certo ou errado, tá bom? Show de bola? Então, diante disso, pessoal, o que é que a gente vai ter, tá certo? A empresa, ela pode, ao longo da sua produção, ela já ir transferindo os gastos que ela tem em um departamento, né? Em um departamento, que a gente tem lá a sequência da departamentalização, transferindo de um departamento para o outro, né? À medida que a produção ela for ocorrendo. E aí, diante disso, ela vai ter que estimar o volume de produção, os gastos que ela tem parcialmente para fazer essa transferência, e ela pode sim utilizar essa taxa de aplicação dos custos indiretos. Então, o item, ele está certo, tá bom? É uma possibilidade. E aí, claro, que ele vai fazer utilizando o quê? Estimativas, né? Porque ele não tem como saber qual o valor total ainda, já que ele está em processo de produção. Mas ele já pode o quê? Ir transferindo esses valores, tá? Que estão sendo utilizados na produção, tá? No custo ali, para os departamentos que depois serão aplicados ao custo. Isso é a departamentalização. E aí, ao fazer isso, ele pode fazer estimativas utilizando esse modelo de taxa aplicação dos custos indiretos de produção. Então, item show de bola, tá certo? Item certo. Beleza? Essa é uma questão, tá? Que foi bem específica, tá? Então, lembra, quando a empresa for fazer transferência tempestiva de custo de um departamento para o outro, é um processo que demandará um uso de quê? De estimativas pela referida empresa. Que ela vai recorrer à taxa, né, de aplicação dos custos indiretos de produção para pré-determinar quanto será feito de transferência daquele custo, daquele gasto que a empresa teve na produção para os seus departamentos. Então, item certo. 14ª, olha o que ele diz. A divisão da unidade fabril, tá? Olha aí. A divisão da unidade fabril em departamentos permitirá que alguns custos considerados indiretos em relação aos produtos possam ser alocados diretamente em seus respectivos departamentos, tá bom? Então, item certo ou errado, tá? Item certo ou errado. Então, ele pergunta, né? A divisão da unidade fabril em departamentos permitirá que alguns custos considerados indiretos em relação aos produtos possam ser alocados diretamente em seu respectivo departamento, tá bom? Então, item certo ou errado. Esse, né, é o objetivo principal da departamentalização, né? Ao invés de eu pegar os custos e aplicar diretamente aos produtos, utilizando critérios de rateio, que há muita arbitrariedade, há muita subjetividade, a empresa ela pega, olha, eu vou pegar esses custos e vou dividir por departamentos que eu tive, departamento de costura, departamento, né, de alinhamento, departamento, né, do término da produção e assim por diante. E aí depois eu transfiro do departamento para os produtos, reduzindo aí a arbitrariedade dos custos indiretos, transferindo esses valores aos seus departamentos quando ele aconteceu corretamente. Quando e quanto, tá bom?
Então, item também correto, tá? Essa divisão, ela serve justamente para que eu possa apropriar os custos indiretos diretamente aos seus respectivos departamentos. Show de bola? Ok? E aí, a ordenzinha, pessoal, de forma objetiva, né? Custos indiretos, ele é transferido para o departamento de serviço, que é transferido para o departamento de produção, que é transferido para os produtos, tá? Então aqui, custo indireto, departamento de serviço, departamento de produção e os produtos. Então eu tenho uma alocação dos custos indiretos diretamente aos departamentos. Item certo. Para a gente finalizar esse bloco de 3, eu tenho a questão de número 15. Ele diz, os custos incorridos na gerência geral, na manutenção de máquinas e equipamentos e no almoxarifado, deverão ser apropriados diretamente aos produtos, tendo por base o tempo que tais departamentos venham a dedicar os seus serviços a cada um desses produtos. Tá bom? Show de bola? Ok? Beleza? Pessoal, os custos incorridos na gerência geral, na manutenção de máquinas e no almoxarifado, né, que eu tenho aqui, observem bem, né? Observem bem. Eu tenho que apropriar ao departamento de serviço, tá certo, pessoal? E aí, depois, tá? Depois, eu vou apropriar o departamento da produção. O que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que isso daqui vão ser apropriados diretamente aos produtos. Show de bola? Ou seja, os departamentos de serviços que a gente tem na produção, eles executam o quê? Serviços de apoio, serviços auxiliares. Que é o caso aí, por exemplo, da manutenção de máquinas, né? A manutenção de máquina, ele não faz a produção em si, um departamento que está ligado diretamente à produção, mas ele ajuda. Então, eu tenho esse gasto do departamento de serviço, mas eu vou, antes de aplicar os produtos, olha aqui, antes de ir para os produtos, o departamento de serviço tem que aplicar o departamento de produção. Então, o item, ele está errado. Eu não posso apropriar diretamente aos produtos, porque esses departamentos, tá certo? Eles são departamentos, ó, de serviço. Aí, primeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou apropriar o departamento de produção para depois apropriar aos produtos. Item errado, tá? Muito cuidado com isso. Show? E para finalizar, a gente faltam 3 questões, eu só tenho 8 minutos, que eu não posso, 7 agora. Vamos lá. E aqui dá mais trabalho. Pessoal, uma empresa industrial que fabrica e vende um único produto, tá? Ao preço unitário de 60, apresentou os seguintes custos e despesas em 2020. Aí eu tenho custos variáveis totais, despesas de venda, né, variáveis e fixas, quantidade produzida e capacidade de produção. Ele pergunta, com base nessa situação, julgue os itens a seguir. A diferença entre o valor do custo unitário do produto calculado com base no custeio por absorção e o valor do custo unitário do produto calculado no custeio variável, ele é 21. Só lembrar, tá? Custeio por absorção, eu aplico ao custo de produção, todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos. No custeio variável, eu só aplico à produção o custo variável. Os custos fixos, eles vão diretamente para o resultado, tá bom? Ok, show de bola. E aí, pessoal, eu vou explicar, tá? O método turbo, o método Felipe de resolução, até por causa do tempo, ok? Ah, Felipe, eu quero ver o método detalhado, aí você tem que ver o curso, tá, pessoal? Tem que ver o curso. Método turbo, método Felipe de resolução na prova, eu diria até que é método turbinado, tá? Show de bola pra cima deles! Pessoal, como a diferença entre os dois métodos está ligada ao custo fixo, basicamente a diferença que eu vou ter entre esses valores vai ser eu pegar, ó, a diferença que vai ser eu pegar o custo fixo total e eu dividir pela quantidade produzida, tá certo? Show de bola? Ok? Porque ele me pediu o custo unitário, né, pessoal? Ó, a diferença entre o custo unitário. Se fosse outra coisa, já era diferente. Então, o custo fixo total, ele é de 120 mil e a quantidade produzida é 10 mil. 120 mil
dividido por 10 mil, isso vai dar 12. Show de bola? Então o item está errado, tá? A diferença vai ser 12. Claro que você poderia calcular, tá, o custo fixo e o custo unitário de cada produto pelo método, pessoal, mas eu só tenho mais 5 minutos, não dá tempo, tá? Quando você calcular, se pegasse a diferença entre eles dois, tem que dar 12. Beleza? Show de bola? Aí, claro, custeio por absorção, eu iria colocar todos os custos, custeio variável, só o custo variável. Aí eu pegaria por unidade dividindo pela quantidade produzida, caso eu tivesse um custo total ali. Se eu tiver por unidade, eu já acho direto, e aí pego a diferença. Então, 16, errado. 17. Em termos de resultado contábil, é correto afirmar que teria valido a pena a empresa ter feito um gasto adicional de 40 mil em propaganda no ano de 2020, no pressuposto que tal gasto pudesse proporcionar um aumento de 10% na quantidade de unidades produzidas e vendidas pela empresa no mesmo ano, sem que fosse necessário fazer qualquer alteração no preço unitário do produto. E aí, nós vamos analisar se isso compensa ou não. Mais uma vez, pessoal, por causa, tá certo, do tempo, eu vou ter que responder pelo método turbo. Mas a gente tem um método detalhado nos cursos, tá bom? Vamos lá. Para eu encontrar essa resposta, utilizando aí o método turbo, tá, pessoal? Método Felipe. Método Felipe. Ele quer saber o quê? Se eu fizer um gasto adicional de 40 mil, né, que seria uma despesa aí que a empresa tenha, se eu conseguiria aumentar em 10% o número de unidades produzidas e vendidas, né, de forma que houvesse aí, sem alterar o preço do produto, se isso fosse bom ou não para a empresa, se teria valido a pena, tá? E aí como é que a gente vai fazer? Pessoal, qual foi o acréscimo, né? O acréscimo nas vendas, tá? Acréscimo nas vendas. Ele tinha uma venda de 10 mil unidades de produção, tá? A capacidade dele é 15, mas ele só vendeu 10. Então, qual foi o acréscimo? Se eu aumentei 10%, 10% vezes 10 mil, isso dá 1.000. Aí eu quero saber o acréscimo no lucro, tá? Como é que eu acho o acréscimo no lucro, Felipe? O acréscimo no lucro seria eu pegar, tá, pessoal, a quantidade que foi aumentada de vendas multiplicado pela margem de contribuição unitária, né? Qual é o valor da margem de contribuição unitária dessa empresa? Pessoal, margem de contribuição unitária, ele é o preço de venda, que é 60, menos os custos e despesas variáveis, ok? Seria esse o valor que a gente iria encontrar desse produto, tá certo? Show de bola? Ok? Então, quando a gente fizer aí a margem de contribuição unitária, eu vou pegar 60 menos os custos e despesas variáveis, tá? Observe que aqui é total, ok? Eu tenho aqui despesa variável 50 mil, tá? E eu tenho aqui tudo despesa, custo variável, né? Que isso daqui vai dar mais ou menos 200 mil. Então, ó, custo variável total, tá, pessoal? 200 mil. E aqui, então, quanto é que vai ser meu custo e despesa por unidade? Vai ser eu pegar 200 mais 50, 250, dividido pela quantidade produzida de 10 mil. Isso vai dar 25. 60 menos 25, isso dá 35. Então, eu vou pegar aqui 1.000 vezes 35. Isso vai dar 35 mil. Show de bola? 35 mil. E aí, o meu resultado vai ser o quê? Ó, eu tive 35 mil de acréscimo no lucro, mas eu tive uma despesa de 40 mil. Então, o meu resultado ele foi negativo em 5 mil, tá certo? Então, a ação ela não foi vantajosa, item errado. E para a gente finalizar, questão de número 18, tá, pessoal? Ele diz, do ponto de vista do resultado contábil, a margem de segurança alcançada pela empresa em 2020 representou menos de 30% da quantidade produzida e vendida pela empresa no mesmo período, tá certo? Então vamos achar
A margem de contribuição unitária, pessoal, a gente já tem de 35, tá certo? Então, qual é meu ponto de equilíbrio contábil? Eu vou pegar custos e despesas fixas, tá? Que é de quanto? Custos e despesas fixas, tá? 120 mais 90. Então, vou pegar aqui 120 mais 90, dividido pela margem de contribuição unitária de 35. Isso é 210 mil, dividido por 35. Isso vai dar o valor de 6 mil unidades, ok? 6 mil unidades. Aí, qual é a minha margem de segurança, né? Que é o ponto que está acima do ponto de equilíbrio contábil, que o resultado é zero. Eu vendi, né, 10 mil unidades, show de bola? E eu tenho um ponto de equilíbrio de 6. Então, 10 mil menos 6 mil unidades, isso vai dar 4 mil unidades, tá bom? E aí, feito isso, né, qual é o valor que ele diz? Ó, a margem de segurança alcançada representou menos de 30% da quantidade produzida. Se eu pegar a margem de segurança pela quantidade produzida, eu vou pegar 4 mil dividido por 10 mil, que isso dá 40%. Ou seja, é mais de 30%. Então, item errado. E assim, nós concluímos a nossa aula. Pessoal, não esquece de deixar o seu like, tá certo? Nunca te pedi nada, valoriza o trabalho aí da equipe do Gran Cursos. Deixa o seu, né? Segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades, elas aparecem para quem se mantém preparado, tá bom? Qualquer dúvida, coloca no chat que eu respondo. Já tenho que passar a bola para outro grande mestre, ainda tomei aí 2 minutinhos dele. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço, bom domingão, continuem firme que a sua hora vai chegar. Conte sempre conosco. Até a próxima.